Pessoal, o tema da nossa preleção hoje é evolução, trabalhar sempre. E o tema, ele é inspirado no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, está bem no início, E é um capítulo razoavelmente curto, Ele tem 8 itens, então é para ler o capítulo todo. Então, diria para vocês olharem com muito carinho essa leitura durante essa semana. E eu vou trazer a parte introdutória do Evangelho e vocês vão saber do que nós estamos falando para a gente poder motivar a nossa preleção de hoje. Meu reino não é deste mundo. Tornou, pois, a entrar Pilatos no pretório e chamou Jesus e disse-lhe: Tu és rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, certo que os meus ministros haviam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas, por agora, o meu reino não é daqui. Disse-lhe então Pilatos: Logo tu és rei? Respondeu Jesus: Tu o dizes, que sou eu o rei. Eu não nasci, nem vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Pois todo aquele que é de verdade ouve a minha voz. Para quem tem a Bíblia comum e quiser ler em casa, João, capítulo 18, versículos 33 a 37. Olha só, quando Jesus vem nos dizer e vem nos trazer essa frase maravilhosa, que o reino dele não é deste mundo, o que Jesus está nos trazendo? Ele está nos trazendo literalmente dizendo que nós também não somos daqui. E eu vou poder agora destrinchar bem isso para vocês. Porque como o tema é falar sobre evolução, e Jesus nos motiva a falar sobre evolução com essa frase, a gente precisa primeiro entender em que momento é que se foi colocado isso. Vocês imaginam que o povo judeu, lá 2020 e tantos anos atrás, estavam aguardando o seu Messias, que estão aguardando até hoje, estavam aguardando o seu Messias, e de repente aparece esse homem carregando multidões, fazendo milagres, falando nas sinagogas, mudando a percepção daquele mundo naquela época e trazendo muito mais a lei do amor do que, sem destruir a lei monástica, bem claro, mas introduzindo a lei do amor ao próximo. E vocês sabem da história, sabem o que aconteceu com ele. Muitos dos judeus achavam sim que ele era o Messias, mas não esse Messias que vinha para trazer só a guerra do amor. Era para pegar a espada mesmo. Eles achavam que vinha esse Messias que era para brigar no plano terreno, para mandar os romanos embora da Judéia naquela época, Não foi o que aconteceu. Não era isso. E boa parte, se não quase todos os judeus da época, principalmente os mais poderosos, os doutores da lei, que sentiram-se ameaçados porque Jesus trazia, colocaram ele na frente de Pilatos, Na verdade, não foram os romanos que... Claro, os romanos fizeram a crucificação, mas quem perseguiu, quem colocou Jesus à frente dos romanos foram os judeus. E eles não entenderam. Porque quando Jesus traz o amor ao invés da guerra, ele está dizendo que nós temos que evoluir através do amor e ser melhor através do amor, e não da guerra do apego. Judeus, até hoje, algumas religiões, mas judeus, eles tinham uma visão um pouco diferente sobre o que era evolução, o que era melhora. Era ter coisas materiais. Eles entendiam que a graça era ser rico, ter poder,
né? A graça de Deus. Então ficava muito estranho isso. Como é que alguém vem jogar por terra tudo aquilo que a gente acredita? Se ele então não é o cara que vai levantar a espada, o que ele vem nos ensinar aqui? Que amar o próximo como a ti mesmo, né? Amar a Deus, claro, sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo, mas que ensinamento é esse? E quando ele vem, no final, já um dia antes da crucificação, e fala para Pilatos que ele não era desse mundo, que o reino dele, ele está dizendo o seguinte, que o nosso reino não é aqui. A nossa casa, verdadeira casa, não é aqui. Nós estamos aqui com a capa, né, com a roupa da carne, por algum motivo. E o motivo qual é? É isso que nós temos que sempre pensar. Nós passamos por sucessivas encarnações. E claro, a gente não lembra, porque nós temos, graças a Deus, o véu da inconsciência disso, né? Mas é aqui uma escola. É isso que ele está dizendo para nós. E essa escola nos dá a possibilidade, como eu falei agora há pouco, da evolução de duas maneiras. Uma, a evolução intelectual, e a outra, a evolução moral. A evolução intelectual, acima de tudo, é a nossa busca de conhecimento, aprendizado e entendimento, não é isso? E a nossa evolução moral, principalmente a caridade, amor ao próximo e amor a si mesmo. Se a gente puder pensar se existe uma hierarquia entre as duas formas de evolução, é meio complicado que as duas caminhem longe uma da outra, porque uma precisa da outra. Se a gente pensar em evoluir só intelectualmente e deixar a caridade de lado, é um problema, porque possivelmente nós vamos fortalecer em nós um negócio chamado orgulho e ego, se a gente só caminhar para o lado intelectual. E vai manter a gente muito mais preso às coisas da matéria. Por isso que a gente sempre fala que o Dalai Lama falava uma coisa fabulosa, que o conhecimento, o aprendizado caminhava junto com a humildade. Por quê? Porque o que mais a gente vê é pessoas intelectualmente desenvolvidas, né? E que muitas vezes tem mais o orgulho desenvolvido do que outra coisa. Por isso que as duas coisas têm que caminhar junto. E quando a gente fala de caridade moral, é a caridade de aceitar o outro como ele é, no tempo que ele é, no tempo que ele está, e de uma certa maneira ajudá-lo, apoiá-lo, estar do lado dele. E isso pode acontecer nos lugares onde a gente menos espera. Pode ser no trabalho, pode ser na rua, mas o lugar que a gente às vezes menos espera e mais acontece é onde? Dentro de casa. Esse é um ponto principal. E é ali onde é que a gente tem os principais desafios, né? Mas só ainda falando de evolução intelectual e evolução moral. Cristo, diante de Pilatos, nos faz a revelação de que esse não era o reino dele, que nós tínhamos um reino muito maior, que nos fala sobre essa caminhada evolutiva que nós passamos. Didaticamente falando, a gente tem duas formas de evolução, intelectual e moral, e as duas nós temos responsabilidade. Temos que ter cuidado que, se evoluirmos só pela evolução intelectual, nós perdemos, sim, a mão em relação àquilo que Cristo nos veio ensinar. Por isso que nós temos que caminhar junto na evolução e na caridade para entender o outro. Agora, também ser a evolução intelectual é um problema. Por quê? Porque a gente vai achar que tudo é caridade e a gente vai começar a fazer caridade sem a questão intelectual, fazer a caridade pela troca. Não tem aquele negócio, aquele que faz caridade e quer mostrar no Instagram? Isso é falta de conhecimento, gente.
Por isso que a gente fala que o espírita tem que estudar. Por quê? Por isso que o espírita tem aquilo que a gente chama de fé raciocinada. Porque a gente faz as coisas e trabalha a caridade sem o apego. A gente faz por fazer, para ajudar, sem o apego, por desapego. Vocês entendem isso? É isso que eu queria trazer para a gente poder ter essa diferença. Uma coisa tem que caminhar com a outra. E por que esse processo da evolução? Aí que é o ponto que eu queria chegar mais forte com vocês agora. E é onde é que dá um pouquinho mais o calo do espírito. Porque quando a gente começa a entender um pouco disso, desenvolve intelectualmente, desenvolve também a questão da caridade, nós começamos a entender que as nossas dores e os nossos sofrimentos fazem parte dessa escola evolutiva. Por mais difícil que seja a gente, às vezes, aceitar as dificuldades que nós passamos, doenças, perdas, isso faz parte da nossa caminhada evolutiva, gente. Vocês conseguem me ouvir bem aí no fundo? Estou meio rouco, mas desculpa. A perda nos coloca no chão, nos coloca, por mais que a gente às vezes esteja preparado para ela, eu sou espírito, eu entendo, mas a gente nunca está preparado para valer a pena. Vocês imaginam as pessoas que não têm talvez esse entendimento, mais difícil ainda. Às vezes doenças que fazem parte da nossa vida, da vida de outras pessoas, por mais difícil que seja entender, faz parte também desse processo. E quase 100% dos casos são escolhas. Lá no plano espiritual, no momento em que nós estamos fazendo o nosso planejamento de reencarnação, nós escolhemos as nossas dores, nós escolhemos os nossos desafios. Qual é o grande desafio que nós temos nesse processo de evolução? É aceitar isso de forma resignada. Não é aceitar por aceitar, é aceitar com o entendimento que isso é para eu melhorar. É fácil? Não é fácil. É desafiador e muito. E cada um de nós aqui compreende isso, porque cada um tem a sua dor aqui. O grande desafio estará onde? Como que nós encaramos essa dor? Se existe uma forma de acalentar um pouco, eu sempre gosto de trazer isso. Primeiro ponto, que o reino de Deus, como Jesus falou, ele é tão grande. E a gente ainda, no nosso estágio encarnatório, a gente limita o reino de Deus a isso que nós vivemos. A esses 70 e tantos anos, 30 e tantos anos que a gente às vezes vive aqui, mais 70 e tantos e 80 e tantos anos. Mas é muito mais. Isso depende muito do nosso ponto de vista. Estava lendo, inclusive, no Evangelho. Você imagina que você vai fazer uma trilha para subir até uma montanha. E de repente, você, por essa trilha, o único lugar que tem essa trilha, que você, para você poder chegar nessa montanha, tem uma árvore caída e tem uma fogueira. Você se desespera, ela está ali te atrapalhando a vida. São os nossos desafios no dia a dia. Mas você vai arrumar estratégia para passar por ela, você vai ter sustento, você vai ter ferramentas para isso. E você escala aquela madeira caída, pula, e quando você chega lá do alto da montanha, você olha para baixo e aquela árvore gigantesca que atrapalhou sua caminhada, e aquela fogueira, aquela árvore parece um gravetinho. Quando você enxerga a partir desse plano maior. Quando nós enxergamos a nossa vida, os nossos desafios, a partir dos planos de Deus, essas árvores gigantes, esses desafios que nós passamos, são pequenos. Eu adoro aquela passagem do filme do Paulo, Apóstolo de Cristo,
quando ele está antes de ser morto, ele já tinha aceitado que ia ser morto, então ele está caminhando com aquele que era responsável pelo presídio, pela cadeia, né? E daí os dois estão amigos já. E daí Paulo olha para ele e fala: você já velejou? Vocês lembram dessa passagem que ele viu o filme? Ele fala: sim, já velejei. Então imagine-se diante daquele mar gigantesco, você se abaixa, pega um punhado de água e vai trazendo até você. E essa água vai escorrendo pelos seus dedos. Nós, no atual estágio evolutivo que nós estamos, nós nos apegamos a essa água caindo pelas nossas mãos, como se fosse a nossa vida. E quando chega aos nossos olhos, ela está seca. E Paulo fala: o ser humano vive por aquela miguela de água que ele tenta trazer até a sua boca. Porém, ele esquece que o reino de Deus é aquela imensidão gigantesca do mar. Olha que lindo. Se você olha do mar, se você olha de cima da montanha, você vai ver as coisas muito maiores, quer dizer, os problemas muito menores, mas as tuas possibilidades muito maiores. E se você tem dúvida ainda que Deus não te olha, esquece. Se você tem dúvida que você não é amparado, esquece. Você é muito amparado. Você tem espiritualidade o tempo todo no seu ouvido falando: caminhe para frente, busque o seu melhor. O seu mentor o tempo todo do seu lado. Basta você se conectar. E Deus nos ama tanto, que nos acendeu a vida, que Ele conhece cada um de nós e Ele não nos julga, e Ele aceita as nossas decisões, que Ele nos coloca aqui para passar isso aí, e Ele sabe que nenhuma ovelha vai ficar para trás. Cristo falou: nenhuma ovelha fica para trás. Entende? A nossa caminhada evolutiva, ela vai acontecer. Eu posso dizer para vocês que se a gente tem esse olhar para o reino de Deus, se a gente tem esse amparo da espiritualidade, as nossas dificuldades, os nossos desafios, sim, continuarão desafios e dificuldades, mas nós vamos superá-los com mais força, com mais coragem. Acreditem nisso. Não tenho dúvida sobre isso. Quando eu era garoto, eu frequentava, também boa parte de nós, fomos de outras religiões, né? Eu frequentava uma missa que era o Padre Léo, lá no São Luís, no colégio, e ele falava uma coisa muito linda, que ele dizia o seguinte: você quer saber como é que Deus te ama? Aí, eu até falei isso aqui várias vezes, aí a gente falava assim: ó, põe a mão no coração, faça o teste, põe a mão no coração, pode, põe a mão no coração. Vocês estão sentindo o coração? Estão sentindo? Quem não está sentindo já desencarnou. Está sentindo? Cada batida é Deus falando: te amo, 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 te amo. Esse é Deus. E Deus está dentro da gente, pode ter certeza. Nós somos, e Ele enxerga o mundo através dos nossos olhos. Por isso que Ele sabe tanto das nossas dores e dos nossos desafios. Tá certo, gente? Não esqueçam, capítulo 2, Evangelho segundo o Espiritismo. Quem puder, depois, não é obrigado, tá, gente? Mas se quiser, o livro também. Busquem, gente, sempre os seus desafios com aquele olhar de longe, tá? Para eles serem menores. Esse olhar de longe é olhar junto com Deus. Tá bem? Que a nossa semana seja abençoada sempre.